Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 125 e temos a segunda parte de uma entrevista com o filósofo Paulo Eduardo Arantes. Na conversa de hoje falamos um pouco sobre o seu livro recém-lançado Formação e Desconstrução, a partir do seu debate com Richard Rorty, análise da desconstrução e temas afins. Paulo Arantes tem feito diversas lives sobre o livro Formação e Desconstrução, então aqui a gente recortou parte do tema, mas o programa funciona por si mesmo. O ouvinte que ficar interessado pode ir atrás do livro e procurar uma dessas lives para complementar um pouco mais do debate que o professor tem desenvolvido a partir do livro, desdobrando consequências desse livro. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios com entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que continua a conversa publicada na semana passada, sobre futebol, Bento e companhia. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição dos episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa de hoje com Paulo Arantes sobre formação e desconstrução. Eu vou começar a conversar sobre o livro, mas vou começar continuando essa conversa sobre futebol. Porque eu comentei com você que eu achei que o Bento deu um drible no Rorty. Esse drible de chutar a bola na parede e pegar ela na frente. Porque o Rorty vem aqui e traz um texto sobre a posição dele, a ideia de redescrição era a palavra nova do vocabulário dele, e o Bento pega e fala, vem cá, isso aqui já existe lá atrás, existe uma oposição entre a perspectiva que você está defendendo, um relativismo e um certo transcendentalismo do Apel, e eu não quero nenhuma coisa. Ele vê a impossibilidade de seguir o Rorty em determinados aspectos, nos aspectos políticos da ideia de privilegiar a liberdade, e ele não quer também o Apel pelas consequências até filosóficas, até nega a ideia de conversação, porque esse ponto final que os dois têm em comum, ele não achava que não devia ser esse o caminho, e exalta os filósofos individualistas, esses filósofos isolados que não participaram da conversação. Então é como se falasse assim, olha, você veio pra cá, eu vou voltar com a bola pra casa. Faz sentido essa... Não, faz sentido. Não, agora tô dando risada porque você se lembra bem da exposição do Bento e eu não me lembro mais. Eu publiquei o livro, mas eu não reli tudo. E eu não me lembro mais da fala do Bento. Agora você me falando, estou começando... E está se divertindo às custas do Rorty, entre outras coisas. Como ele se divertia nos artigos sobre futebol. Sim. Mas esse jogo do filósofo individualista, essa negação da conversação, eu acho muito interessante também, muito sintomática de como a gente faz filosofia no Brasil. Porque aí já é velha guarda, né? Mas no caso do Bento, põe velha guarda, disse, eu fui aluno do Bento. E sempre foi encarada a filosofia, pelo menos onde nós nos formamos, lá na USP, no nosso departamento, em a tradição francesa, sempre foi considerado um trabalho artesanal, e sendo artesanal totalmente individual. Não no sentido individualista, não era um sentido individualista porque, na época em que eu me formei, tínhamos dois catedráticos, que eram figuras convencionais, mas suficientemente
digamos, abertas e democráticas para entregar o poder de fato real para os seus jovens assistentes, que eram 4 jovens na casa perto dos 30 anos, o Janotti, o Bento, o Porchat e o Rui Fausto. O Rui Fausto bem marginal, bem marginalizado, porque também não se interessava muito pelo departamento. Então entregaram para esses 3 rapazes, que por mais que conversassem, mesmo sabendo que formavam um departamento, que era uma novidade, porque de fato eram duas cátedras, né? 2 professores, o Cruz Costa e o Lívio Teixeira. Não existia departamento era uma coisa americana, nem na França existia. Então, eles fundaram informalmente um departamento, que eram esses jovens que geriam, os velhos apenas assinavam papel, não mandavam, renunciaram, abdicaram por progressismo, digamos assim, e liberalismo. Então, de modo que eles atuavam em conjunto para administrar, mas aquilo que nós chamávamos de pesquisa, nem eles falavam em pesquisa. Pesquisa seria um absurdo um filósofo falar em pesquisa. Pesquisa é para cientista. Nós fazemos outra coisa, nós estudamos ou trabalhamos no sentido francês, não tem pesquisa. Então, havia um mínimo de combinação. Havia uma espécie de acordo tácito, por exemplo, havia uma reunião por ano, isso me contavam os veteranos, os professores, eu não fiquei sabendo depois. Na reunião anual, quando se distribuíam os cursos, eles se permitiam dar alguns palpites no que deveriam fazer uns e outros. Por exemplo, você pode dar tal curso, o antiga, o moderno, o contemporânea, que é para nós estudarmos, porque a nossa formação era incompleta. Então, você que não estudou direito o século XVII, o século XVIII, dá um curso sobre Leibniz, você dá um curso sobre Kant e faz esse rodízio. Mesmo até lógica houve alguma alternância, algum rodízio, até ficar concentrado apenas no Janotti. Então, a orientação, por exemplo, do Porchat, quando eu entrei no primeiro ano que eu fui aluno do Porchat, ele dizia o seguinte: o ideal é se concentrar e se especializar, no caso, História da Filosofia, que era a espinha dorsal do curso, o resto era a epistemologia, também era uma história da filosofia. O ideal é você se especializar, conhecer bem, não é especializar, conhecer bem. Filósofo antigo, um moderno e, se possível, um contemporâneo. E o Porchat não. Então, o Porchat fez Aristóteles, fez uma tese sobre Aristóteles. O moderno dele era o Kant. E o contemporâneo, ele oscilava, era um pouco Popper, ele gostava do Popper, gostava do Piaget, mas era uma coisa mais amadorística. Profissionalmente, era o Aristóteles. Mas, fora isso, era um trabalho totalmente artesanal, individual. Não havia equipe, não havia CNPq, não havia CNPq para nós. Existia o CNPq, mas não havia ANPOF, não havia nada. Nada, não, só um departamento. E nem havia onde publicar. Isso é uma coisa que eu falo lá no meu livro sobre o departamento de ultramar. Não havia onde publicar. A única revista de filosofia era do Miguel Reale. E o Miguel Reale era nosso inimigo, porque ele era integralista. Então, era o nosso inimigo predileto. Então, você não tendo onde publicar, você só tinha uma tarefa durante a semana, era preparar uma aula. O curso era anual, você dava uma ou 2 aulas, no máximo, quando era primeiro ano, tinham 2 aulas, senão você dava uma aula só, que era uma hora expositiva e uma hora de seminário de aluno. E ponto. O resto da semana não tinha congresso. As conferências de filosofia eram raríssimas, os congressos de filosofia também, quando aconteciam, eram bissextos. Então você tinha uma semana estudando em casa. Ninguém ia para a faculdade. Ia para a faculdade ou para encontrar amigos e para bar de shopping. Mas não. Então você ficava uma semana preparando uma aula, uma exposição de 50 minutos, ou alguns davam 2 aulas seguidas. Era isso. Então nada mais, digamos, ao mesmo tempo solitário e ao mesmo tempo todos eram amigos. A faculdade era pequena, todos eram amigos de todos se conheciam, tinha gente da sociologia, tinha gente da história, tinha gente da política, sempre se trocava figurinhas, ou no bar, ou enfim, reunião em casa de cada um jantar e assim por diante, mas não mais do que isso. De modo que ninguém se metia na vida do outro, na vida intelectual do outro. Então era totalmente, uma coisa absolutamente incompreensível do ponto de vista contemporâneo.
esse trabalho de artesão mesmo, solitário. Eu, por exemplo, nunca participei de nenhum grupo de estudos desses requeridos pelo CNPq, como nem tem nome, diretórios disso, grupos, trabalhos coletivos, impensável. Impensável. Talvez esse modelo da filosofia também está se exaurindo e já morreu. Por quê? Porque não tem emprego para todo mundo mais. Não tem mais, começa por aí. Mas tem muita gente, quer dizer, olha, a Ampof foi fundada em 84, eu participei dessa reunião de fundação lá em Diamantina. E ela tem um congresso de 2 em 2 anos. E eu acho que eu conto nos dedos de uma mão só, às vezes que eu fui à Ampof. E a última vez que eu fui foi agora em 14. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi em Campos do Jordão. Me contavam, eu com mentira e tudo, talvez 5 ou 6 mil papers apresentados para selecionar 2.000. Mesmo sendo 200 milhões de habitantes naquele momento, 5.000 papers de filosofia é uma enormidade. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. É uma coisa espantosa. E, inclusive, outra coisa que também começou aqui, precoce, não tardiamente, mas que é o artigo em jornal. Primeira vez que eu vi um artigo de filosofia em jornal, acho que foi o Rubens Rodrigues Torres, foi professor, depois colega, que publicou um artigo sobre o Flusser, o Wilhelm Flusser, no Jornal da Tarde em 1966 ou 67. Aquilo foi um acontecimento, um espanto. Um artigo de filosofia sobre o Flusser, polêmico, saído no jornal. Porque não tinha onde publicar. Não tinha onde publicar. E como não tinha onde publicar, quem publicava ou escrevesse em revistas ou estrangeiras, argentinas, ou enfim, era mal visto. Era mal visto, porque eu não estava estudando, estava pensando em escrever e publicar. Não, era uma coisa que não pegava muito bem. Era uma coisa estranha. Era uma coisa muito estranha. Até que virou. Até que virou, e a Folha de São Paulo e o Estadão começaram a publicar regularmente os professores da Faculdade de Filosofia. O Gerard Lebrun, tornou-se um colaborador assíduo do Estadão e do Jornal da Tarde. E nem por isso ele baixava a bola, não baixava o nível. Ele escrevia como se estivesse escrevendo numa revista francesa. E, bom, até chegar o auge, pelo menos onde eu tenho memória, que foi, acho que no início dos anos 90, um professor austríaco veio para o Brasil participar de um congresso sobre Wittgenstein, organizado no Brasil, você imagina. Ele veio, convidaram estrangeiros e veio um Wittgensteiniano de verdade, austríaco, além do mais. E na semana que ele passou no Brasil, qual não é o seu espanto, quando domingo ele abre o jornal, sem entender patavina de português, mas enfim, desconfiando um pouquinho, sabe um pouco de espanhol, um pouco de francês, ele viu que no suplemento literário da Folha de São Paulo, que chamasse Folhetim na época, coisa que o valha, tinha um artigo de 2 páginas sobre Wittgenstein. Mas Wittgenstein, no jornal dominical, principal jornal do Brasil, isso nem na Áustria, nem em Viena seria um escândalo, o principal jornal da cidade publicar um artigo de 2 páginas sobre Wittgenstein. Você publica em revistas acadêmicas. Não faz sentido. Então, ou eu não estou entendendo nada, como Humberto Eco, eu sou o Brasil, é um país filosófico por excelência. Por exemplo, o grande público, o leitor do Jornal do Domingo, ler um artigo sobre Wittgenstein no jornal, um espaço incrível, porque estava acontecendo um congresso, o jornal estava cobrindo. Isso, bom, aí foi quando a filosofia começou a ser um gênero muito popular. Foi a partir de meados dos anos 80, a partir de meados dos anos 80, no fim da ditadura. Uma coisa. Fala. Não, esse evento que você participou com Hort, Sloterdijk, também foi coberto pela imprensa. Foi um negócio impressionante. O negócio foi não só coberto pela imprensa, como patrocinado por um banco, acho que era o Banco Nacional. Foi feito numa sala de cinema na Rua Augusta, lotada. Foi coberto pela mídia.
patrocínio do banco, coordenado pelo Vali Salomão e o Antônio Cícero, ambos poetas, cronistas, bom, enfim. Com um apresentador formal, uma moça ia lá no púlpito, apresentava os palestrantes, e a sala lotada de futuros ministros, imagina, estava lá o João Sayad, enfim, já não era Tupari, mas todo São Paulo estava lá para assistir um curso, um congresso sobre relativismo. Veio o Gellner, veio o Hort, quem mais veio de fora, que eu não me lembro mais. Sloterdijk. Sloterdijk veio, olha só. Tinha que ter muito dinheiro. Esse dinheiro vinha lá de Minas Gerais, vinha do Banco Nacional. Então... Magalhães Pinto. Talvez a gente tinha que ter que ler os seus artigos, tanto o seu artigo quanto o do Bento, pensando nesse contexto. Vocês estavam apresentando num evento patrocinado pelo banco também, toda essa... Era uma coisa formal, as pessoas estavam bem vestidas, era classe média, tinha classe média alta, tinha alguns raríssimos estudantes e muito intelectual de outras faculdades, de outras especialidades. Enfim, era um acontecimento municipal. Eu achava aquilo, já frisava o grotesco, no certo. Eu vou perguntar sobre o Hort no seu caminho, porque o Hort tem sido avaliado como um cara que... O que o Nietzsche fazia lá atrás, de jogar na descrição do Habermas, de jogar a pessoa para a pós-modernidade, o Hort faz com a metafilosofia. O pessoal começa a ler Hort, começa a fazer metafilosofia. Então, tem vários exemplos. Aqui no Brasil tem um monte de gente que mergulhou nesse caminho da metafilosofia na mesma época, em lugares diferentes, né? Crisóstomo, o Gonçalo em Goiás, o Margutti, tem vários exemplos, podia multiplicar exemplos. Como é que foi a sua recepção do Hort? Porque eu acho que você já esqueceu bastante para poder reavaliá-lo. Se você folheou meu livro, você viu que tem lá uma resenha, uma falsa resenha da filosofia espelho da natureza, que o pessoal lá do Jornal de Resenha me pediu, porque eu tinha falado no máximo, veja só, debatido com o Nehamas. Era o Bento, o Nehamas e eu. Era sobre literatura e filosofia. E o Nehamas tinha acabado de publicar um livro sobre literatura e filosofia, Nietzsche, filosofia como forma de vida, qualquer coisa assim. Veio para o Brasil trazido pelo jornal Estado de São Paulo. Veja só, umas coisas esquisitas. Enfim, eu tinha participado, tinha falado e escrevi. Depois escrevi um capítulo do livro, desse livro póstumo, publicado com tempos de atraso, sobre filosofia e tradição literária no Brasil e nos Estados Unidos e na França. Aí tem uma longa digressão, a propósito do Nehamas, tem uma longa digressão sobre o Hort. E naquela época eu li o Hort por, digamos, obrigação profissional. Tinha que ler, um principal... Enfim, ele era um pivô de uma transformação na filosofia americana e eu tinha que ler, fiz alguns seminários sobre o Hort, então li o que pude. E o que eu pude ler do Hort está tudo lá elencado na primeira nota do artigo. Sobre o Hort é isso que eu li, vou falar a partir disso, não sou pesquisador nem especialista no Hort. Mas eu fiquei muito, digamos, ao mesmo tempo algo estranho, esse negócio metafilosófico, ele não analisa um texto. Ele é uma classificação permanente, uma contraposição permanente de posições, de teses, de estilos, assim. É o contrário do que nós éramos, pelo menos do que eu fui. Era impossível, você não podia fazer nenhum tipo de observação genérica a respeito de Heidegger, Descartes, Kant, que não fosse um texto que você analisava e tirava algumas conclusões daquela análise. Ele não fazia isso. De vez em quando ele fazia, mas não era o gênero dele. Mas, por outro lado, ele era tão simpático, digamos assim, tão liberal no sentido americano, com um passado de esquerda, e atualmente depois de esquerda. Depois eu vou citá-lo, o que ele escreveu sobre os Estados Unidos, sobre a desintegração americana, eu vou citá-lo lá no artigo sobre a brasilianização do mundo. Eu cito o Hort, lamentando também como é que a globalização tinha fragmentado totalmente a sociedade americana numa sociedade de castas. E eu cito lá o artigo
enfim, ele era sangue bom, digamos assim. Era gente do bem. Mas, por outro lado, tinha esse estilo, como você está chamando de metafilosófico, que para nós era totalmente estranho. Mas, por outro lado, eu o via como alguém que estava, de certa maneira, desasnando a cultura filosófica americana, importando os continentais, os europeus, e lendo de uma maneira não fanática como os adeptos imediatos, o Foucault, Derrida e companhia. Ele lia de uma maneira heterodoxa também. Não levava muito. Na verdade, o que mais me fascinava, eu desconfiava que, no fundo, ele não levava muito a sério esses franceses. Inclusive, um dos artigos dele sobre Derrida, até onde eu me lembro, ele dizia o seguinte, é como se ele dissesse o seguinte: vem cá, o Jacques, essa história de você está obcecado com a metafísica da presença, o logocentrismo, essa coisa opressiva que é a metafísica ocidental. Você não acha que você está exagerando um pouquinho? Não existe coisa mais séria para você pensar na vida do que procurar todo dia antes de dormir, se debaixo da sua cama não tem alguma coisa chamada metafísica ocidental, ou se a metafísica da presença não está ali puxando pelo seu pé. Você não acha que isso é um pouco exagerado, fazer o mundo girar em torno da metafísica ocidental? Ele dá mais ou menos a entender isso. E, por outro lado, ele acha muito simpático essa maneira, esse jeitão que tinha o Derrida, no caso, de recontar de outra maneira, literalizar, fazer trocadilhos, enfim, com a filosofia de maneira geral, com a tradição filosófica do Platão até o Heidegger. Então tinha esse lado que atraía no Hort. E, inclusive, uma coisa que eu uso um pouco nesses artigos desse livro, do Hort, é a maneira pela qual ele definiu o que ele chama de um argumento profissional por excelência na filosofia, que começa com o Descartes, e que que ele vai demolir e interpretar de uma maneira antifundacionista. Então, a ideia de filosofia profissional, depois eu adaptei e disse que isso começa com o Kant, é um pouco... eu reencontrei no Hort e gostei. A maneira pela qual interpreta a filosofia, eu acho divertido. Quer dizer, não é um argumento sério. Não posso dizer, eu acho a filosofia Espelho da Natureza um livro divertido, mas ele é divertido. Ele é interessante, ele é quase que libertário, num certo sentido. Então, tem um certo... Às vezes parece ingênuo, às vezes parece bizonho, mas um certo entusiasmo literário e utópico a respeito do que você pode fazer nessa conversação universal que ele inventou. Então, ele não era... E o fato também dele dizer, olha... A teoria não importa. Isso para mim era na minha sopa. Teoria não importa. O que é o cerne do pragmatismo, no bom sentido, do filósofo pragmatista americano. Então, pouco importa. A filosofia não vem ao caso. Não vem ao caso. É mais importante a democracia, a ideia de coesão social, a prosperidade, enfim. Por aí afora. Vale mais democracia do que filosofia. Isto é, eu acho que é o básico. É o básico dele, do liberalismo dele, digamos, esclarecido, é dizer o seguinte: a Constituição americana não precisa estar fundada na verdade. Isso não a diminui. E se a demonstração de que a Constituição americana está fundada na verdade, que os pais fundadores tinham uma visão metafísica do que fosse de fato, verdade, consenso e por aí moral, o que é o bom, o que é o justo, isso aqui seria uma sociedade de fanáticos, não duraria e todo mundo se mataria. Então, o fato de que não há verdade, nós convencionamos, nós declaramos que é assim, é fato, isso é uma espécie de efeito, é uma performance. Como se a Constituição fosse uma peça performativa. É como eu digo, olha, eu declaro que a janela está... É diferente de dizer que a janela está aberta, porque é um enunciado constatativo, e a declaração de independência é uma declaração independente. Eu declaro aberta a sessão porque eu tenho autoridade para declarar que somos um país de livres. É mais ou menos isso. Então, a descartar
separar a política, está na arte, ele não está inventando nada. Separar a política de verdade, eu acho era bom, e no caso americano era um anteparo contra o fanatismo. Isso me surpreendia. Não? Um fulano que tinha passado pela filosofia analítica. A autoridade dele vinha, você sabe, você fez teste sobre ele, você disse que fez teste sobre ele, a autoridade dele vinha pelo fato de ele ter sido um filósofo analítico, como mandava de carteirinha, então ele sabia do que estava falando. E vinha desse debate. Então, é bem curioso a trajetória dele, assim, que ele vai substituir o Gregório Vlastos, fala, eu vou trabalhar com Platão, preciso de alguém que trabalhe Aristóteles. E ele era especialista em Aristóteles, ele tinha feito uma tese sobre Whitehead, e tinha uma formação muito boa em Aristóteles, é contratado para trabalhar Aristóteles. Quando ele chega contratado para trabalhar Aristóteles, ele começa a fazer artigos sobre filosofia da mente. Uhum. E aí vai esse caminho de subir na carreira, né? Conseguir um emprego efetivo. Com Aristóteles ele não teria deslanchado também. Mas eu queria comentar uma outra coisa, assim. O Luiz Eduardo Soares participou dessa mesa, desse debate também com o Hort, e ele foi um dos únicos que não driblou o Hort. Naquele momento ali. O que aconteceu? Eu não sei. Não. Tanto o Bento Prado tomou o conceito de redescrição do Hort como nada novidade. Ele colocou como algo que já aconteceu no passado, não tem nada de novidade aqui. Então é como se você pegasse um ornitorrinco e ao invés de falar que é um animal estranho, que vou ter que modificar meu jeito por causa dele, eu pego e coloco ele. Não, ele é mamífero, coloque um escaninho que eu já tenho. Né? Então foi essa forma de lidar com ele. O Luiz Eduardo não. O Luiz Eduardo falou assim, não. Aqui tem uma chave para eu fugir de Foucault, para eu fugir nas ciências sociais, eu posso usar esse pragmatismo aqui para tentar amenizar essa força da teoria. E essa busca também, ele vai perceber que havia uma busca do sublime na política. Na sequência, o Luiz Eduardo faz um romance chamado O Experimento de Avelar, que era a busca por um escrito de um militante de esquerda, que seria a chave para a libertação do terceiro mundo. Havia uma interpretação de Marx radical que estava sumido esse texto, o cara tinha sumido, e de repente encontram esse Avelar, e ele não tinha esse texto, na verdade ele tinha uma obra de arte performática, uma máquina, uma engenhoca, e ele falou, esse aqui que é a minha descoberta. Né? Então essa ideia de que você vai encontrar na teoria uma chave, né? O Luiz Eduardo se esquiva a partir do Hort. Né? Eu não sei até que ponto que o Hort afetou também na sua busca também, porque eu vejo o seu livro sobre a história da USP como um livro que é metafilosófico nesse sentido, de contar uma história também. Nesse sentido que você está empregando metafilosofia, sim, nesse sentido sim. É uma crônica. É uma crônica, não é uma história, porque não está documentado, tudo é por memória, e os livros que esses caras publicaram e as aulas que eu assistia, mais nada. E um pouco de pesquisa, porque era bibliografia. Os franceses, os ancestrais franceses eram bibliografia, então tinha que ler Guerroux, Goldsmith, isso fazia parte do nosso acervo comum. Então eu não estou mobilizando nada, é apenas uma reinterpretação de uma experiência vivida, no caso, a percepção da formação da filosofia, da cultura filosófica de maneira sistemática, no caso particular da USP, da Faculdade de Filosofia. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Isso você está chamando de metafilosofia? Bom, pode ser, porque eu não estou filosofando. Eu estou, de certa maneira, é uma crônica raciocinada, digamos assim. É uma crônica conceitual. É uma história das ideias, uma história intelectual, mais ou menos ancorada no contexto, mas esse contexto não está, digamos, não é um contexto reducionista, é apenas um vago horizonte, aparece um pouco ditadura, abertura, assim por diante, anos 80, mas enfim, é uma experiência dos anos, basicamente, é uma experiência dos anos 60, escrita em meados dos anos 80, quando a ditadura estava acabando. Mas é basicamente isso. Mas é é basicamente ali tem, que se chama de metafilosofia. Eu diria, olha, é um exercício talvez disfarçado de crônica, de crítica
do que poderia ser o discurso filosófico enquanto tal funcionando num país como o nosso, em condições periféricas. E, portanto, na verdade, o que eu estava fazendo ali, por isso o subtítulo do livro é a formação da cultura filosófica upiana. Formação está ali no sentido rigoroso do termo, tal como foi empregado na tradição crítica brasileira. Eu devo mencionar em algum momento, inclusive, a formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Então, é essa formação que eu estou fazendo ali. Então, você está chamando de metafilosofia, é o que eu digo, é uma formação, é um livro de formação que eu escrevi, seria uma espécie de formação menor. E por que essa formação é menor? Porque ela não tinha condições de representar nada, não tem função figurativa, a filosofia ela não tem referente no sentido como tem artes plásticas, como tem literatura, como foi o caso do Antônio Cândido, literatura. Então, é uma história, eu diria o seguinte, parafraseando Antônio Cândido, é a história dos paulistas nos seus desejos de ter uma filosofia. Ou não de ter uma filosofia, de ter um ensino de filosofia, adquirir uma técnica intelectual de aprender e de ler os clássicos da filosofia. Eu fiz essa história. Nesse sentido, é uma formação, é um subgênero do gênero formação, que tem os clássicos, começa nos anos 30, e termina no Antônio Cândido, na Econômica, no Celso Furtado. Então, é isso. E, por outro lado, tem uma ambição, digamos, tem uma ambição crítica também, porque é uma ambição, digamos, vagamente, embora não seja doutrinariamente, mas vagamente materialista no sentido marxista. É como se eu estivesse fazendo crítica da ideologia, e a ideologia fosse o discurso filosófico enquanto tal, não metafísica ocidental, os cambal, não era isso. Mas, por outro lado, é uma crítica da ideologia em que funciona a nosso favor. Eu estou dizendo, se não fosse esse tipo de formação, nós estaríamos ainda divagando amadoristicamente na base da doutrina contra a doutrina e não estaríamos, quer dizer, é como se uma alienação, chega a dizer, tem uma alienação como força produtiva, assim como eu falo do Seminário do Capital, uma alienação como força produtiva, é como se uma alienação funcionasse a nosso favor. É como se nós tirássemos benefícios daquilo que alguém chamou de ilusão ilustrada. Na verdade, a formação da filosofia em São Paulo foi fruto dessa ilusão ilustrada. Isto é, e o Antônio Cândido, que está a formulação original é do Antônio Cândido, ele diz o seguinte: formou-se naquela faculdade o espírito crítico. O importante naquela faculdade era o espírito crítico, um espírito anti-oligárquico. E eu estou dizendo o seguinte: foi essa ilusão, digamos, ilustrada, isto é, que é o esclarecimento, a formação do discernimento intelectual, ele acarreta necessariamente um discernimento político. E, portanto, a simples disciplina mental que os diabos desses franceses nos impuseram colonialmente, nós somos colonizados, é uma colonização que deu certo. Esses diabos desses franceses nos impuseram essa fidelidade ao texto, isto é, eu comento em prosa e versos, em tudo que é lugar. A primeira coisa que eles fizeram é o seguinte: olha, pessoal, aula em francês. Você tinha que se virar e aprender francês rapidamente. Vocês não vão aqui. Eu sei que tem muita gente de esquerda aqui na sala de aula, mas vocês não vão, por favor, não vão me dizer que o Platão ou Aristóteles, ou a metafísica do Aristóteles, é a metafísica de um escravista. Chega disso. Nós vamos refutar o idealismo ou o delírio da teoria das formas do Platão. Vamos entender o que esse cara quis dizer, que por acaso era um grego, tradicionalmente há mais de 1.500 anos, todo mundo o considera um gênio, então vamos saber o que ele quis dizer, o que está no texto, vamos entender o texto dele. Isto é um marco civilizatório, num certo sentido. É disso que eu trato. E, ao mesmo tempo, é uma alienação, isto é, um estruturalismo era isso, vocês cortem as raízes, esqueçam que um texto filosófico tem alguma coisa a ver com o mundão que está fora do texto. A verdade desse mundo filosófico, desse universo, dessa arquitetura filosófica, não tem nada a ver com a maior ou menor correspondência em relação ao mundo. Veja, por isso, eu estou dizendo, a minha crônica ela é vagamente materialista ou marxista, porque eu era marxista e materialista politicamente. Mas na hora de fazer a crônica, tinha isso como horizonte, mas não funcionaria dizer que era um discurso ideológico. Apenas eu descrevia como a importação daquele método
tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E ele deu certo porque justamente ele cortava, desde a sua origem francesa, ele cortava qualquer ligação com a realidade. A realidade não era critério para julgar um sistema filosófico. Ora, como o sistema filosófico, para nós, não tinha de fato nenhum vínculo com a realidade, era um negócio que vinha via Alemanha e França, vinha diretamente da Grécia, então não tinha como. Não tinha como. Então, era uma espécie de profilaxia que fazia que você se ativesse ao texto. Então, aí era a conclusão que perpassa todo o livro, embora não seja formulada explicitamente, nem precisa. Era o seguinte: você respeitando, você cortando, digamos, você eliminando a ilusão dogmática, que é a contradição doutrinária de um sistema filosófico. Não passar pela cabeça de ninguém, isso era o que os franceses queriam que nós entendêssemos. Não passa pela cabeça de ninguém numa faculdade você refutar o Platão ou refutar o Spinoza por tal ou tal coisa. Se você quiser refutar o Spinoza ou fazer uma leitura materialista do Spinoza e Hollande e o mercantilismo, vá lá na célula do seu partido e faça uma tese e apresente no Congresso. Aqui não. Aqui você vai tentar entender a ética tal como uma máquina geométrica de argumentação. Então, não passar pela cabeça de ninguém fazer esse tipo de refutação, de comparação. O real filosófico não tem nada a ver com o real propriamente dito. O Althusser é isso. O Althusser vai fazer do Marx a mesma coisa. Então, mas uma vez feito isso, nas condições brasileiras, significava o seguinte: você, durante um certo período, você se tornava adepto daquele filósofo. E se tornar durante um certo período adepto do Kant, do Platão ou do Aristóteles, era, de certa maneira, e vendo aquela máquina perfeita funcionar, ou vendo o Descartes, segunda ordem das razões do Guerreau, funcionando, aquela concatenação, aquele sistema, você via um pensamento funcionando. Você via um sistema de pensamento, como é que ele funcionava e qual era a articulação estrutural dele. E a contemplação desse espetáculo, de certa maneira, te politizava. Era pois baseado nessa ideia, que se pensou aquela faculdade como sendo uma faculdade de esquerda na acepção do Antônio Kant. Aquele vago, aquele radicalismo, aquele modesto radicalismo de classe média. Era isso. Era a educação desse discernimento político. O pressuposto é o seguinte: se alguém é capaz de, honestamente, abandonando todos os seus preconceitos, fosse ele de esquerda, de direita, marxista ou não marxista, ou qualquer coisa, se ele é capaz, honestamente, de se deter durante uma temporada para decifrar um texto aparentemente abstruso e descobrir um sentido sendo formado através daquele concatenamento de argumentos, de proposições, como você está ouvindo uma sinfonia ou um poema, se você se deixa tomar por essa, digamos, se você entra nesse jogo, que é o jogo da inteligência funcionando em ato, seguramente, ao terminar a sua leitura sistemática durante um ano ou dois, a temporada que você definiu, você será uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente será uma personalidade política e social diferente, a sua razão de viver, o seu modo de viver, o seu sentimento das coisas e das pessoas está alterado. De modo que você sai dali, mesmo que você saia dali alguém que pessoalmente forjou-se ali uma personalidade literária, política e conceitual, digamos, incompatível com a iniquidade do meio ambiente, que era aquele Brasil horroroso que nós conhecíamos. É impossível estudar um filósofo da história da filosofia ou epistemologia, que eram as duas disciplinas. Mesmo se vocês fossem estudar filosofia política, era a história dos filósofos que trataram de política. Se fosse estudar filosofia da ciência, era a história dos filósofos que trataram da ciência. Assim, por diante, eram indiscerníveis. Era impossível fazer bem um curso de filosofia, a menos que fosse tapado ou já tivesse politizado de antemão por algum partido stalinista, ou integralista, ou fascista. Aí não tem como. Mas era impossível sair dali sem ser de esquerda, sem estar de esquerda. Era quase que um senso comum, como se a ilustração tivesse, o esclarecimento, a Aufklärung, tivesse consequências políticas imediatas, sendo que o seu pressuposto era fazer um vácuo social, político em torno do texto filosófico, que para o marxista era uma coisa absurda. Não apareceu, até onde eu tenho notícia, porque eu também não trabalho em filosofia há décadas, eu digo isso não apareceu ainda quem fizesse uma leitura
uma leitura, por exemplo, do sistema hegeliano e desse... Bom, agora eu falei um negócio complicado, eu posso complicar a minha vida. E desse o referente do sistema hegeliano. Fizesse uma leitura materialista, como já tentaram fazer de vários, Kant. Não adianta falar, associar o Kant ao pequeno burguês alemão e o imperativo categórico à impotência da burguesia, da pequena burguesia alemã. Isso não é nada. Isso é uma frase que está perdida na ideologia alemã do Marx. Mas trocar isso em miúdos, se pegar o Kant e fazer uma análise, uma crítica imanente, crítica ideológica, imanente do Kant, eu não vi. Tampouco do Hegel. O máximo que eu consegui é fazer origens intelectuais da dialética hegeliana. É um pouco sociologia das ideias o que eu fiz, com a ambição que eu não cheguei, porque o livro ficou incompleto, mas a minha ambição era chegar a dissecar, ou a encontrar a fórmula mágica da anatomia da proposição especulativa na lógica hegeliana. E mais ainda, isso eu estou dizendo para você, isso é um segredo de Estado, porque esse cara é louco. Ele queria nada mais, nada menos do que isso. Era isso mesmo que eu queria. Eu queria, através das origens intelectuais da dialética hegeliana, fazendo uma história da inteligência europeia, indo do centro para a periferia. Começa na França, passa para a Alemanha, e depois a minha missão era chegar na Rússia. Mas, enfim, era mostrar como é a reinvenção moderna da dialética tinha aqueles pressupostos sociológicos que têm a ver com a autonomização da inteligência. E, portanto, a dialética tinha... Aquilo era um lastro social da dialética, não explicava tudo. A dialética tinha que chegar. E como é que naquele lastro, naquele tipo de discurso, naquela Freischwebung, aquela oscilação de um polo ao outro, naquele tipo de discurso que está sendo estilizado por aqueles intelectuais, aquelas várias inteligências francesas, depois a alemã, e comparando, e passa um pouco pela Itália, como é que aquilo era o lastro que me permitiria dar um salto e explicar, passar daquilo que o Hegel chamava de raciocinação para a proposição especulativa, em que sujeito e predicado passam um no outro, como está lá nas primeiras páginas da ciência da lógica. O que é uma proposição especulativa? Ela não é uma proposição apofântica no sentido husserliano. Aquilo era o núcleo. E aquilo era a metafísica, entre aspas, hegeliano. No caso do Hegel, era especulação, para além da metafísica. A metafísica é entendimento, para o Hegel ainda. Bom, então, veja só, eu estava querendo fazer uma leitura materialista da dialética do Hegel. Então, era chegar na proposição especulativa e mostrar que aquela proposição especulativa, isso é loucura, nem que eu vivesse 30 anos, eu não ia conseguir fazer. Era mostrar que a célula daquela proposição especulativa era justamente o capital. E era o fetichismo. Estava lá, funcionando. Isso é, quem era metafísico? Era a realidade capitalista que era metafísica. E a transposição daquilo, a transposição correta daquilo, só poderia ser uma proposição especulativa, cuja origem era dialética. Dialética negativa, tal como havia encontrado nos intelectuais naquele momento de transição na Europa. Mas isso era um programa para uma vida inteira e eu precisaria dominar pelo menos 2 livros fundamentais, a Ciência da Lógica e o Capital. Porque era esse o programa que eu tinha pelo menos na cabeça, como um pacato marxista ocidental uspiana. Você tinha, uma vez feito o meu doutorado sobre a ideia de tempo, que basicamente era um conceito que estava tanto na lógica quanto na fenomenologia. O segundo passo seria uma livre docência, como se dizia, sobre a lógica, a ciência da lógica. E depois, aí você tinha a chave, você ia explicar o capital. Bom, isso eu não vou dedicar a minha vida a isso. Então eu parei, falei, não vou, porque o passo seria, durante alguns anos dei curso sobre a lógica do Hegel, mas aí é uma selva inextricável. Quando eu percebi que havia trechos naquela lógica que eu, honestamente, não tinha condições de explicar e não sabia de bibliografia e alguém explicando aqui, foi bom, então aqui é melhor recuar antes de começar a virar um charlatão de feira e dizer, olha, aí as pessoas, nos livros sobre o Hegel, você desconfia quando alguém começa a dissertar sobre o Hegel, por exemplo, como nesta passagem, cita assim um tijolo de 30 linhas, no recuo na página. Portanto, como queríamos dizer, e continua, mas não explicou uma frase daquele tijolo. Esse é o truque. Bom, eu não vou passar a vida nessa enganação.
Ou se eu vou tentar decifrar aquilo, vou chegar aos 80 ou 90 anos explicando a lógica do Hegel. Isso não é um programa de vida. O Robert Brandon lançou agora um calhamaço de quase mais de 1000 páginas sobre a fenomenologia do espírito. O Hort mesmo falou para ele que ele tinha que fazer livros mais pequenos, porque aí eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte, uma coisa que Não, Fala? Só para te dar um exemplo, só para te dar um outro exemplo. Por exemplo, o meu livro, a minha tese sobre o Hegel, a tese original, a única tese que eu fiz, que é o doutorado lá na França, sobre o problema do tempo no Hegel, a ordem do tempo. O que eu fiz lá? É um livro, eu não diria intragável, mas precisa ser obrigado por algum professor, num curso de Hegel, tem que ler e fazer enfim. Não é um livro que você lê espontaneamente. Enfim, não é agradável de ler, mas também não é inteiramente rebarbativo. Mas, enfim, com total falta de modéstia, eu acho que, da perspectiva adotada, ele está certo. Está certo, quer dizer, está correto, é plausível e digamos, é uma leitura, ninguém percebeu, mas é uma leitura assim, nem marxista, é jovem marxista. Do Marx, que o Marx diz no manuscrito sobre o Hegel, está ao pé da letra, o segredo é o trabalho e eu passo do trabalho para o tempo. Bom, esse é o núcleo da tese. Mas, na verdade, o que eu fiz? Por que eu posso me orgulhar dessa tese e não sou charlatão de feira? No que diz respeito ao hegelianismo, não estou vendendo gato por lebre. Porque se a gente for alinhar tudo que o Hegel disse sobre o conceito de tempo explicitamente na obra, alguns parágrafos mais extensos, outros frases em tais ou tais contextos diferentes, não chega a 10 páginas. Então, eu me orgulho de ter explicado 10 páginas do Hegel. Agora, você imagina a fenomenologia do espírito inteira, porque a fenomenologia do espírito tem trechos ali ininteligíveis. E quanto mais passa o tempo, menos o seu ouvido, o vocabulário do idealismo alemão está educado. A lógica, então, nem se fala. Então, é claro que você pode dedicar uma vida e chegar lá, não precisa escrever 800 páginas. Pode, se você, de fato, chegar na Pedra Filosofal, dá para escrever em 100 páginas. Aí seria o livro do século, depois do Hegel. Mas quem te garante? E você tem só uma vida, né? Então, voltando, eu queria dizer, no fundo, 10 páginas eu consegui explicar. Bom, tá feito, agora eu vou passar para a ordem do dia. O Hort... mas a gente está dialogando, acho importante, muito bom. Eu ia comentar que o Hort era um hegeliano, né? Só que nunca escreveu sobre Hegel, porque ele escondia o Hegel, porque era muito difícil, ele não... Aí o que ele fez com o Hegel? Colocou o Hegel como a chave da virada literária. Essa ideia de que o Hegel começa com ironismo, né? E transforma a filosofia em literatura, né? Onde você encontrou o Capital, ele encontrou literatura. Aí ele conta uma história que vai do Hegel, passa pelo Nietzsche, passa pelo Heidegger e chega no Derrida. E fala, tá bom, isso daqui é filosofia, serve para o espaço privado. Para o espaço público a gente tem que conversar, precisa de Habermas, precisa de chegar a consensos. Aí eu pensei nesse título, formação e desconstrução. Dá para colocar o espaço de conversação buscando consenso e o espaço de desconstrução é essa filosofia que vai ficar girando em torno dela mesma. Mas eu vou perguntar outra coisa. É que o Roche tem uma figura lá do ironista liberal. E o ironista é essa figura hegeliana ou nietzschiana, só que essa figura só funciona porque tem pessoas que acreditam no discurso de uma forma referencial. Porque a maioria das pessoas acreditam no discurso de uma forma referencial. O problema é quando essa teoria vence e todo mundo começa a ser ironista. E talvez o Brasil seja um lugar propício para isso. Todo mundo é ironista, mas ninguém é liberal. E aí você vê o Roche com aquela situação, tipo, a esquerda identitária, esquerda cultural, podia se dizer, e era também filha dele. Ele fala, não, isso daqui não, gente, vamos voltar para estudar as coisas, temos que estudar o trabalhador, as relações de trabalho, é isso que é a base do negócio, né? Como é que você vê isso? Parece que, de certa forma, Hort venceu, quando o pessoal fala de pós-verdade, parece que, mas os efeitos deles são perversos, né?
Esse é o grande. Bom, se a gente for atalhar, eu ia começar falando um pouquinho dessa versão do Hort sobre o Hegel. Mas fale. Não, mas se a gente fosse atalhar, esse é o grande problema do momento da pós-verdade. Quando começou a pós-verdade, os fatos alternativos e toda essa sequência, digamos assim, de pós-ilustração, o fim da ilustração, como se o programa da ilustração tivesse encerrado. Quando começa a falar em pós-verdade, fatos alternativos, aí, de fato, como invenção literária é fantástico, porque você pode escrever um romance sobre fatos alternativos. Bom, então, quando na campanha do Trump e depois no primeiro ano do governo Trump, nos 2 primeiros anos, existe acho que uma biblioteca foi escrita nos Estados Unidos. Eu conheço pouca coisa, mas vou ter que pesquisar isso, porque agora eu cometi o desatino de pôr desconstrução no título do livro. Eu estou condenado a pesquisar isso. Num determinado momento, os democratas, os liberais, enfim, as pessoas, digamos assim, os neoliberais americanos, chocados, em estado de choque, como o Trump, aquele fenômeno que apareceu naquele momento, começaram a se lembrar, olha só a semelhança, a ideia de pós-negócio, o desrespeito total pela realidade, verdade, fatos, consenso, assim por diante, desse homem que diz uma coisa hoje, o dia seguinte diz completamente não. Pouco importa se está mentindo, dizendo a verdade, é indiferente. É como se a realidade é indiferente em relação à verdade. Se isso não tem a ver, se ele não pode, isso não é French theory, é a teoria francesa. Então tem N artigos e ao mesmo tempo dizendo, olha, mas esses caras da teoria francesa, os desconstrucionistas de Yale, os críticos literários, os seguidores, os adeptos de Derrida e Foucault eram gente de bem, inclusive de esquerda, não eram canalhas. Nós estamos diante de uma monstruosidade social chamada que é esse vigarista do setor imobiliário e dos reality shows que tornou-se presidente da República. Então, não vamos fazer esse amálgama, mas que é parecido, todo mundo tira uma lasquinha. Todo mundo tira uma lasquinha, bom. E diz o seguinte, bom, se você tem uma corrente filosófica, por mais diferentes que seja um do Derrida, Foucault, não são nada parecidos, pelo contrário, se detestavam. O Foucault não suportava o Derrida e vice-versa, e por aí vai. Todo mundo sabe disso. E não diziam a mesma coisa, mas tinha alguma coisa em comum. Essa coisa em comum era para dizer de maneira mais cordial possível, era uma problematização de noções fundamentais herdadas da famigerada metafísica ocidental ou da primeira ilustração que aconteceu em Atenas, 1500 anos atrás, e onde implica a definição de verdade. Está lá no Aristóteles, quando é que eu posso dizer que a neve é branca é um enunciado verdadeiro? A neve é branca é um enunciado verdadeiro só e somente se a neve for branca. Põe aspas aqui no enunciado. A neve é branca, tira aspas aqui, você tem lá uma impressão qualquer, enfim. Bom, como é esses filósofos franceses, essa filosofia continental, e não só são os franceses, também um pouco a fenomenologia alemã, e assim por diante, desembarcam nos Estados Unidos e começam a problematizar a noção de verdade, que é uma problematização, digamos assim, esclarecida, é um aufklärung ainda, porque é antidogmático. O Hegel diria contra as limitações do entendimento e assim por diante, e por aí vai. Então, essa problematização da noção de verdade, da verdade representacional, até o liberalzão social-democrata Habermas concorda com isso, que a razão também pode ser comunicativa, deve ser comunicativa, e tudo não se remete exclusivamente ao seu aspecto proposicional, representacional, assim por diante. Eles começam a arejar o ambiente. E tem uns mais entusiastas, é claro, baseados sobretudo no paradigma literário e tomando a literatura como a kind of writing, como se dizia. Então começam, digamos, há uma preponderância da retórica sobre a teoria, até o Habermas acho que isso é demais, que é um subterfúgio do Derrida para evitar a argumentação, porque senão é uma contradição performativa essa crítica totalizante da razão. Bom, então esses caras desembarcam durante 30 anos, dominam os campi a partir dos departamentos de literatura e começam a irradiar para a filosofia, já a filosofia, digamos, analítica já está declinando, já não tem mais o prestígio que tinha antigamente, e há, portanto, em certo sentido, uma espécie de
renovação do ambiente intelectual, um pouco exacerbado, mas, enfim, por essa novidade, que significava dizer, olha, a relação de referência entre linguagem e realidade não é assim tão simples quanto o senso comum imagina, embora o senso comum não pode ser desprezado e por aí vai. Bom, até que, num determinado momento, o establishment americano, independentemente de ser filosofia analítica ou não, todo o establishment americano, conservador, sobretudo a partir dos anos Reagan, começa a dizer, não, estão desmontando o espírito americano. O espírito americano está desaparecendo. Bloom escreve lá o livro sobre o eclipse do espírito americano. Esses caras são nihilistas, são subversivos, estão demolindo as instituições, na verdade, eles estão desmoralizando a cultura enquanto tal, e isso antes de começar os movimentos identitários americanos a pegar fogo. Bom, aí se você tem uma contraposição a esses caras que são de esquerda e o establishment americano. Depois a coisa vira. Ou com a vitória do Trump. Aí passa-se a defender justamente o legado iluminista que vem da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Constituição, contra esses nihilistas que é a extrema-direita, a direita alternativa. Então, o jogo muda completamente. Mas no meio de campo, tem sempre algum espírito escarninho que diz, mas essa problematização da verdade, que nós sabemos, feito por gente bem intencionada, essa excessiva aproximação entre a retórica literária e a retórica política e o universo discursivo demonstrativo, não precisa ser necessariamente analítico, no sentido lógico, foi longe demais. Foi longe demais e é muito parecido com a demolição das instituições e dos governos estabelecidos, que feito não só pela nem pela direita alternativa, pela extrema direita. Então há um parentesco, esse parentesco incomoda e as pessoas, mesmo sabendo que esse amálgama em si mesmo ele é criminoso, não se pode associar Derrida a um bandido. Então, mesmo assim, esse parentesco incomoda e todos eles que fazem essa aproximação tiram uma casquinha e dizem, olha, viu, essa história de afastar demais o discurso e o seu referente, essa história de problematizar demais a autonomia da linguagem em relação àquilo que o bom senso ou o senso comum do Kant, para que haja reflexão, é necessário que haja um solo comum, senão as pessoas não podem sequer refletir em conjunto. Ele foi longe demais. Há uma espécie de linha vermelha que não pode ser ultrapassada. Ele foi longe demais e essa autonomização do discurso, isso é o fato de você começar a demonstrar que não existe uma coisa, você num departamento de literatura ou mesmo na filosofia, dizendo, nós dizíamos, nosso método estrutural não existe nada fora do texto. Que o Guerrero disse a respeito da ordem das razões do Descartes, não existe nada fora das meditações do Descartes. Não procurem entidade para ver se corresponde, se está falando da verdade. Veja a articulação interna. A verdade está na articulação interna. Depois chegam esses franceses nos Estados Unidos e diz, il n'y a rien hors du texte. Não há nada fora do texto. Fora do texto é um outro texto, não tem outside. Bom, especulando no ambiente, em circuito fechado, num campus universitário, tudo bem. Mas no momento em que isso se torna senso comum político, aí a coisa aí a coisa fica complicada. Aí você pode, inclusive, dar um nome bonito, pós-verdade, é um nome pomposo, parece pós-metafísica, pós-verdade é uma coisa interessante, como isso. Fatos alternativos também, do ponto de vista da crítica literária, é uma coisa interessante. No momento que você começa a juntar as pontas, diga, olha, isso pode... há algum parentesco, algumas afinidades eletivas entre essa demolição do establishment ocidental, ou do establishment, digamos, social-democrata, liberal, iluminista, moderno e assim por diante, feito pela extrema-direita, e ou a demolição anterior, ou a problematização, ou a desestabilização das categorias feitas por essas doutrinas continentais que são todas nuançadas, elas vão de A a Z, não é um monolito. Então, há algum momento
algum momento em que, digamos assim, a terminologia filosófica, metafísica, começa a ser secularizada. Começa a acontecer na realidade. É como se, uma comparação que acho que eu fiz alguma vez numa live, eu não sei, num debate qualquer. Justamente num debate com um autor, era brasileiro, inclusive, muito apaixonado por essas doutrinas. E eu dizia o seguinte: olha, fulano de tal, não dá para ser de vanguarda 24 horas por dia. Pelo menos fora do horário comercial, after hours, fora do horário comercial, você tem que fazer declaração de imposto de renda, você tem que ir à padaria, você tem que cuidar de criança, você mergulha no senso comum. Não dá para ser de vanguarda, você não pode descentrar, não pode ser um sujeito descentrado 24 horas por dia. A vida não se sustenta. Assim como não é possível você imaginar, mesmo numa sociedade comunista pós-revolucionária, como foi na época das vanguardas soviéticas, por exemplo, ou antes, não é possível você imaginar uma fusão completa entre vida e dimensão estética. Alguma coisa vai bagunçar. Você não pode ser dadaísta e comprar leite na padaria ao mesmo tempo. Uma coisa, você pode fazer uma obra dadaísta, mas não dá para comprar. Na hora de escovar os dentes, não há possibilidade de ser dadaísta, senão você vai perfurar a sua laringe. Não é possível. Então, num certo momento, o que eu diria que nós estamos assistindo, a revelia é um processo que tem que ser dissecado para entender. Mas tem alguma coisa real a ser entendida. A partir de um certo momento, eu diria o seguinte: é como se pegamos toda a French Theory funcionando nos Estados Unidos. No campus você tinha liberdade total para fazer o mundo de ponta cabeça. Mas, como você não podia fazer isso 24 horas por dia, você depois ia votar nos democratas, depois você ia participar de movimentos antirracistas, depois você ia participar da marcha pelos direitos civis e assim por diante, independentemente do que tinha acontecido no seu laboratório de especulação filosófica no campus. Então, havia essa divisão, uma espécie de divisão sociológica, social, do trabalho mental da vida. Ora, no momento em que aí eu estou extrapolando, obviamente, mas estou tentando entender essas afinidades. No momento em que isso passa para a vida cotidiana, e quando isso passa para a vida, é como se a teoria passasse para a prática, e essa passagem da teoria pela prática, e essa passagem literal da verdade desestabilizada no campus para a verdade desestabilizada na prática política real, numa sociedade antagônica, capitalista e assim por diante, quando você se transforma de verdade, a vanguarda passa a ser vida cotidiana 24 horas por dia, se dá por intermédio da extrema-direita, e essa catástrofe. Aí você vê o mundo ruindo e começa a falar em fascismo e assim por diante, embora é uma analogia histórica muito longínqua, talvez seja alguma coisa pior. Então, esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. É como se a extrema-direita, ela nem sabe da existência de Lacan, de Foucault, de Derrida, não tem a menor ideia. Mas, num certo momento, o Trump está dizendo, ele sabe intimamente, eu posso falar o que eu quiser, porque eu tenho poder. Então, a noção de verdade para mim, que vocês não vem ao caso. Se vocês disserem que já tem filósofos que nos campos universitários disseram a mesma coisa que eu estou pondo em prática, então eu sou um gênio, qualquer coisa assim. Mas, num certo sentido, é como se tivesse se encarnado, tivesse virado senso comum. Esse é o problema. E se trata de um processo, não dá para reverter, não dá para reverter, isso já está assim, e isso se exprime, no caso do Trump, se exprimiu agora, no ano passado, em 74 milhões de votos, em que a ideia de verdade, de fatos, ou de consenso a respeito de fatos, ou de evidências supostamente científicos, passou a ser não contar mais. Como se nós estivéssemos num seminário de desconstrução, desconstruindo um texto do Rousseau sem consequências nenhuma. Esse é o que deve ser pensado. É claro que não vou dizer que eles são os ideólogos do Steve Bannon, mas quando o Steve Bannon diz, olha, nós temos que desconstruir o Estado administrativo, é claro que ele está usando desconstruir no sentido de dinamitar, desmontar, implodir, chutar, mandar para...
Mas eu acho que há uma outra... se ele quisesse dizer, olha, vamos acabar com isso, ele dizia, vamos acabar com isso, ponto final, vamos acabar com o Obamacare. Mas o fato dele usar desconstrução me deixa sempre encafifado. Ele não é ignorante, pelo contrário, ele sabe coisas, por mais delirante que seja. Então, por que desconstrução? Porque e é uma coisa curiosa. Porque ele emprega a palavra desconstrução. Eu estava lendo outro dia o livro do Benjamin Teitelbaum, que é A Guerra pela Eternidade. Saiu no fim do ano passado e agora foi traduzido para o português. Num determinado momento, o Teitelbaum, o livro inteiro é uma conversa com... 2/3 do livro são conversas com Steve Bannon. E num certo momento, o Steve Bannon começa a falar, estamos desconstruindo, ele ainda estava no governo, estamos desconstruindo o Estado administrativo brasileiro, o Estado brasileiro americano, mas usa a palavra desconstrução. Aí, o que significava isso? Ele não explica, nem o Teitelbaum se dá o trabalho de entender e nem faz o amálgama, ele dá como se fosse uma palavra corriqueira. Não, eles estão desmontando o Estado, entendo. Mas tem um método nessa desmontagem. Vamos chamar de desmontagem para não usar a palavra desconstrução, porque pode criar confusão. Tem método nessa desmontagem. E esse método, o Teitelbaum percebe. Depois da primeira conversa com o Bannon, que fala em desconstruir, ele fecha uma seção do capítulo e começa a dizer, menos de um mês antes de tomar posse, aconselhado pelo Bannon, o Trump faz as suas primeiras nomeações de secretários, os ministros deles. E, curiosamente, para cada secretaria, ele nomeia um ministro que é contra o assunto o tema do seu ministério. Então, eu nomeio o ministro da Saúde, alguém que é contra a saúde. Eu nomeio o ministro do Meio Ambiente, alguém que é contra o meio ambiente. Eu nomeio o ministro do Trabalho, alguém que é a favor da exploração e restauração do trabalho escravo. Eu nomeio o ministro das minorias, alguém que é supremacista branco. É como se eu tivesse, como diz uma jornalista russo-americana, que é muito boa, a Masha Gessen, é como se você jogasse, como se você estivesse atuando por trás das linhas inimigas. Então você nomeia alguém que é a famosa quinta coluna, que vai sabotar o seu próprio tema, que ele é ministro do meio ambiente, mas tudo que ele faz é contra o meio ambiente. Isso o Steve Bannon chama de desconstrução. Mas não tem nada a ver com a desconstrução da gramatologia, ou tem, ou é alguma coisa. Isso tem que ser estudado. Nós temos que tem uma série de mediações aí que nós temos que encontrar. A Masha Gessen, que eu acabei de citar, que é quem usa essa expressão, curiosamente analisando o primeiro ministério do Trump, logo no primeiro mês de governo, ela diz assim, o que o Trump está fazendo nesse momento, que a especialidade dela é o que ela chama de o paradigma Putin. Na Rússia é exatamente a mesma coisa. E ela usa uma dessas características desse paradigma Putin é ter um ministério que são os inimigos, que está para além das linhas, da linha do front, para trás do front, jogar nas costas do seu inimigo. E o inimigo, no caso, é meio ambiente, trabalho, saúde, o que você possa imaginar. E ela tem uma das explicações que ela dá para o seguinte. Quando se fala em pós-verdades, não tem aqui nos Estados Unidos, mas também tem pós-verdade na Rússia, tem pós-verdade na Bulgária, tem pós-verdade no Boris Johnson, tem pós-verdade no mundo inteiro. O que significa isso? Ela está analisando a personalidade política do Putin. Entre as características que ela dá é a seguinte, o que se explica essa estratégia desconstrutiva, digamos assim, com todas as aspas devidas. É uma certa indiferença, uma certa incuriosidade pelo mundo real. Eles estão um pouco se lixando como é que se estrutura o mundo em função do qual eu vou adotar tais ou quais políticas. Eles não se interessam a mínima. Não se interessam a mínima. O negócio deles é o fato da fake, o negócio tudo fake, o prefixo fake em tudo, significa o seguinte, eu estou mandando uma mensagem, eu tenho poder.
portanto eu posso fazer isso, eu posso dizer isso impunemente, posso dizer as maiores atrocidades, porque nada vai acontecer. E, segundo ela, não é apenas porque eles sejam perversos, sejam sádicos, ou assim por diante, sejam monstros sociais, é porque eles não têm a menor curiosidade, o menor interesse pela realidade. Não é que eles sejam contra, eles estejam combatendo a realidade dos fatos. Eles não se interessam por conhecer o que quer que seja. É uma total incuriosidade, é que ela não sabe como classificar. Possivelmente um nietzscheano diria, isso é niilismo, parece niilismo, qualquer coisa assim, não sei, mas tem alguns filósofos americanos, tem um cara chamado Hans Luga que está nessa direção, dizendo Trump é niilista. E a Wendy Brown também acha essa magistral, essa formulação, está no último capítulo dela, Nas Ruínas do Neoliberalismo. Mas vamos deixar isso de lado, porque isso é uma outra novela, mas tem a ver com o nosso assunto. Então, tudo isso para responder a sua insinuação. Há ou não há uma afinidade, uma continuidade? Claro que eu não posso. Continuidade total não existe. Seria uma calúnia, seria difamando a memória dessas pessoas. Isso seria um crime. Mas há uma espécie. Eu diria o seguinte, caricaturando o marxismo de antigamente, de 150 anos atrás, tempo das chaminés, como se fosse uma espécie de realização da filosofia. Assim como a realização, para muitos, não é o meu caso, mas assim como para muitos, nessa virada da filosofia continental francesa, assim por diante, o Gulag, que foi para os novos filósofos franceses, o Gulag é a realização do materialismo histórico. Não teve a menor ideia. Está no Marx. Para o Glucksmann, para o Bernard-Henri Lévy, é a realização da filosofia tal como Marx havia pensado. O socialismo, a sociedade pacificada, reconciliada, racionalizada, não mais antagônica, não mais baseada na exploração, é a realização da ideia de razão que está na filosofia dos gregos até o Hegel. Olha no que deu, diziam os novos filósofos, a realização da filosofia. Você pode, com todas as cautelas do mundo, se você conseguir recuperar todas as mediações até lá, dizendo que essa política desconstrutiva, essa política extrema, não quero falar a palavra, mas da extrema direita que chegou ao poder nos Estados Unidos, vai voltar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Hungria, na Polônia, em Israel, no Brasil em cima, o Brasil está no topo. Nós somos exemplares. É a realização dessa virada que aumentou o abismo entre, digamos, a significação e o seu referente. Começou lá atrás com a coisa mais inocente do mundo, discutindo o caráter diacrítico dos signos linguísticos, segundo Saussure e assim por diante. Desde os primeiros escritos do Derrida sobre a fenomenologia do Russo, justamente mostrando esse descompasso, essa diferença entre uma coisa e outra, que para nós é o feijão com arroz da problematização filosófica. Mas a realização dessa problematização filosófica radical, dessa destruição da metafísica, como diria o Heidegger, é isso. Se assemelha a isso. É uma tese, eu posso ser taxado de novo filósofo francês com 30 anos de atraso, dizendo essas barbaridades, que sei lá. Porque esses caras, por outro lado, eles também são os ideólogos involuntários das políticas identitárias, cuja matriz é americana, não tem dúvida. E que se irradiou pelo mundo, o sistema é um só, e tem machismo, racismo, patriarcalismo do mundo inteiro, porque é inerente, o capitalismo é patriarcal, é sexista, é racista e assim por diante. Mas quando essas minorias se movimentam e saem um pouquinho da caixinha da luta de classe tradicional, o recurso teórico que eles têm, entre outras coisas, são essas filosofias da diferença. Então, eles também estão, a política identitária também é uma realização dessa. Eles estão bagunçando a ideia de identidade, em última instância, e, portanto, a ideia de representação ou de referente. O fato de eu dizer a noção de gênero é justamente eu estou
Eu estou arrebentando a minha fixação, a minha ancoragem, digamos, representacional a uma coisa só. Então, dos dois lados, é uma coisa complicada, mas é o assunto a ser pensado desde que no momento que eu ponho desconstrução no título de um livro que trata de outra coisa, eu estou frito, eu tenho que dar conta disso. E o mais difícil é que é fácil falar do Trump, é fácil falar do Bolsonaro, agora é difícil explicar Dilma nomear o Levi, a Cátia Abreu. Aí é mais fácil, porque aí são erros políticos crassos, é uma questão de oportunismo, enfim, ou falta de recurso. Sim. Ou falta de recurso. O senhor, ou, e também, o senhor viu o texto, o livro do Hort, aquele Para Realizar a América, Archive a Country, em que ele faz a previsão do Trump, que ele faz a previsão de que um governante de direita vai se aproveitar da situação? Olha, eu li quando eu escrevi aquelas coisas sobre... Quando eu escrevi sobre aquele ensaio sobre a brasilianização do mundo. Aí eu li. Eu li o livrinho do Trump, o livrinho do Hort, está na minha prateleira, mas nunca mais reli. E eu me lembro de ter gostado do livro. Porque aí inclusive eu cito coisas dele. Mas essa previsão, essa profecia sobre um político de direita, eu não me lembro. Não, ele fala claramente que a esquerda estava esquecendo de tratar das questões sociais e o povo ia ficar cada vez mais ressentido com esse discurso culturalista, que se afasta deles mesmos. Alguém ia surgir com um discurso totalmente politicamente contrário ao discurso dos universitários, dos professores universitários, e as massas ressentidas com esse discurso intelectualista iam abraçar essa pessoa. E ele escreveu isso em 98. Ele escreveu isso em 98. E ele fala assim, e essa pessoa vai chegar ao poder e vai fazer o discurso sobre os pobres, os trabalhadores, que não estão sendo levados em conta pela esquerda. Quando ela chegar no poder, a primeira coisa que ela vai fazer vai se aliar com o capital, mas... Não, olha, eu li o livrinho e não me lembrava mais, eu te agradeço imensamente, eu vou ler hoje à noite, vou dar uma espiada, mas é gol de placa, o cara acertou. E ele fala assim, as primeiras pessoas a serem oprimidas vão ser os gays, as lésbicas, os negros, tudo aquilo que os professores universitários fazem como discurso, sem modificar a base material, vai se voltar contra eles. Assim. Pois é, a Nancy Fraser descobriu isso tardiamente, praticamente às vésperas da eleição do Trump, que é o que ela chama de neoliberalismo progressista, que é o que foi o lulismo, foi um pouco isso. Ela descobriu isso, digamos assim, depois do trauma ter acontecido. Agora, ele tem escrito isso em 98. Vamos passar então para as 3 perguntinhas, porque senão a gente vai... Não, só que é porque... Não, uma coisa bem prosaica, é jantar. Claro. Então tem que pôr a comida, tem o seu tempo certo, né? Então tem que pôr um fogo, fazer a televisão, então... Vamos passar uns 15 minutos. Não, mas você está desconstruído, você não precisa mais disso, não. Eu não preciso mais. Estou falando com a Otília, minha mulher. Então você não precisa mais, você já está desconstruído, você já tem... Desconstruído não come mais. Você vai ler algum texto aí no lugar. Eu vou atrás do texto do Hort. De fato, essa profecia dele me impressionou. Porque esse tipo de caracterização, esquecendo dos pobres, esquecendo da classe operária, assim por diante, da deslocalização, afundou. E não vai ficar impune você largar de mão, jogar no mar a classe trabalhadora americana. Isso eles vão cobrar. E quem sabe disso é a extrema-direita. Como Benjamin dizia, toda vez que o fascismo avança, a pergunta não é onde é que eles venceram, onde é que nós erramos, que nós perdemos aquela energia que eles recuperaram contra nós, contra a civilização, contra a humanidade. Mas agora, bom, todo mundo bate em cima desse neoliberalismo progressista, assim por diante, enfim, todas as políticas afirmativas, e se deixaram o pessoal lá fundar o Tea Party e por aí vai. Ele não tinha previsto a pós-verdade, não. Mas tem uma conversa dele com o Harold Bloom. Harold Bloom fez um livro para ele, que é Onde Encontrar a Sabedoria. E eles eram muito amigos. Aí entrou nessa conversa, que parecia que as coisas caminhavam na direção que ele estava falando, de uma cultura literária. Só que o Bloom fala assim, eu não sei se isso não é bom nem para a democracia, nem para a literatura. Bem falar. Porque parece que explode com todos os referenciais fixos e a gente fica... A literatura...
imagina se a Irlanda, a sociedade irlandesa, em rebelião contra a Inglaterra, que era a sua metrópole colonial, vivesse gramaticalmente, sintaxicamente ou lexicamente como no Finnegan's Wake. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Ia ter um pouquinho. Bom, agora é literatura. Isso é uma butada, não é um argumento. Uma butada. Vamos lá. Então, as suas três perguntinhas. Três perguntinhas. A primeira pergunta bem simples. O que é filosofia? Olha, eu não tenho imagina, jamais, digamos, eu fui professor de filosofia durante 30 anos até me aposentar, continuo mexendo com coisas próximas da filosofia e nunca me fiz seminários sobre textos de clássicos que tinham com isso como título, que é a filosofia, tanto Heidegger, Ponty, Sartre, assim por diante, mas nunca eu mesmo me fiz essa pergunta para mim mesmo. E se você quiser, eu posso improvisar agora e chutar agora. Mas é claro que eu vou querer. Eu diria o seguinte, eu estava comentando uma conversa com a minha neta, que na época tinha uns 8, 9 anos de idade, e ela perguntou, fui buscar ela na escola e no caminho ela perguntou, o que você está falando? Está fazendo? Estou escrevendo um texto. Um texto sobre o quê? Um texto sobre filosofia. Então, o que é filosofia? Não, olha, vou te explicar o seguinte, esse texto, eu estava explicando o Novo Tempo do Mundo. Estava escrevendo um dos artigos do Novo Tempo do Mundo. É um texto em que eu tento responder a uma pergunta que eu acho que é a pergunta filosófica fundamental. A filosofia nasce daí. Para a minha neta, em tom de brincadeira, um pouco de seriedade. Estou respondendo a pergunta, se você perguntasse para alguém que horas são, você pode olhar no relógio, se você souber ver as horas, e dizer qual é a informação. Agora, se você pensar um pouco, significa dizer o seguinte, em que tempo eu estou vivendo? Qual é o meu momento histórico? Qual é o acontecimento fundamental desse tempo que eu estou vivendo e qual é a resposta que eu tenho que dar? Uma resposta política, uma resposta intelectual, uma resposta literária? Que tipo de resposta é isso? Então, ela falou, a filosofia é isso, saber que horas, responder essa pergunta, que horas são? Não, isso é uma brincadeira. Outra coisa, filosofia, em última instância, é claro que isso... Você me pegou, né? Você está querendo que eu me embrulhe e me enfoque na minha própria corda. Quanto mais eu falar, mais bobagem eu vou dizer, porque isso não tem resposta. Eu diria, filosofia, eu diria que alguém... Então, os meus vizinhos aí, molequinhos, entre 9 e 10 anos, e um ano passado, um ano retrasado, eles chegaram, são vizinhos de andar, no mesmo andar, e tinham vindo me entrevistar, gravar uma conversa como a nossa aqui, só naquela época os caras vieram com um aparelho fotográfico, filmar uma entrevista assim por diante. E eles perguntavam, mas o que é isso aí? Perguntavam para a mãe. E me conhecia, que é psicóloga. Vou entrevistar o Paulo aí, nosso vizinho. Mas por quê? Porque ele é um filósofo. Aí, como filósofo? O que é filósofo? Perguntaram os dois moleques. Bom, filósofo... Bom, ele pensa, ele é um pensador, ele pensa. Ué, mas nós também pensamos, o que é isso, diz os moleques. Bom, então, de brincadeira em brincadeira, então filosofia é mais ou menos o que é. Diante de uma situação, de um objeto, de qualquer coisa, pode ser um objeto construído, pode ser um objeto mental, pode ser um objeto literário, pode ser uma paisagem, pode ser um fato político, pode ser uma revolução, pode ser uma epidemia. O que você está pensando? Se você tem se você consegue dizer alguma coisa, pode ser que seja um embrião de alguma coisa que mais adiante se possa chamar de filosofia, mas aí já estou começando a extrapolar, porque são argumentos encadeados. A primeira coisa que a gente aprendia na faculdade, o método estrutural, lendo Goldschmidt e o Guerreiro, era o seguinte: ninguém é filósofo por um pensamento só, ou por uma frase só, ou por penso, logo existo. O Descartes não é logo penso, logo existo, até o Padeiro sabia disso. O Descartes porque com frases como essa ele encadeou um discurso e esse discurso é estruturado. Então, o que conta, aí é o exemplo da música. O que conta numa sinfonia do Mozart não é a frase que você assobia quando vai para a padaria, é o encadeamento que ele fez, as variações que ele fez, isso aí ele pensou musicalmente de maneira estruturada. Então, isso é o pensamento musical. O pensamento filosófico é justamente esse encadeamento
argumentativo que constrói uma estrutura. Essa estrutura tem um significado que você interpreta. Se esse significado ilumina o resto do mundo, é por sua conta que você está interpretando. O filósofo podia ter pensado noutra coisa. Então, esse é filósofo. Então não existe filosofia com ideias avulsas. Isso que nós aprendíamos no estruturalismo. Assim como não existe música cantarolando uma coisa ou outra. Música é uma estrutura musical, pelo menos, mesmo a música atonal, mesmo a música dodecafônica, é esse encadeamento. Ela não pode ser mais do que isso, para evitar isso. Então, eu estou dizendo, bom, filósofo, eu não posso dizer que é filósofo é todo mundo, é o Gramsci dizer, todo mundo é filósofo, todo mundo pensa, é classe operária, não precisa dos seus filósofos, dos seus teóricos orgânicos. Aí é o partido, passa a ser. Mas é justamente ter o que dizer a respeito de uma coisa. Quando você fica mudo e não sabe o que diz a respeito do fenômeno mais insignificante ou mais sublime, é porque não é que você não seja do ramo, é que você não pensa, que você não tem reação, não tem vida simbólica. Então a filosofia é uma organização da sua vida simbólica que quer interpretar constantemente. Portanto, não é conhecimento. Então começa por aí. Filosofia não é conhecimento, tem nada a ver com verdade, nesse sentido de correspondencial, representacional. Ela não ensina nada, não pode ensinar, não se aprende filosofia. Como é que se vê o que é filosofia? Vendo uma cabeça dita filosófica pela tradição funcionando, era o nosso método. Eu sei o que é filosofia se eu vejo o Kant funcionando, mal ou bem, a gente vai ver como é que é aquela engenharia que ele montou ali. Então, é isso. É isso, mas tem que ter, digamos, é um mínimo de simbolização. Se você aperfeiçoa esse engenho de simbolizar e dar uma interpretação, ela tem que ver com significação e não com conhecimento, não com conceito, e encadeia isso, bom, pode ser que se possa chamar de filosofia, de maneira sistemática. Aí não tem assunto, e quanto mais não filosófico é o assunto, mais interessante é a sua reflexão. Então é uma reflexão livre, à procura de uma significação para um determinado estado de coisas. Mas, ao dizer isso, eu estou nada mais do que glosar o que o Kant chamava de juízo reflexionante. Então, eu posso dizer que a filosofia é um enorme juízo reflexionante. Quando Kant refletiu sobre a Revolução, reagiu sobre a Revolução Francesa, ele começou, foi um juízo reflexionante. Eu não tenho um conceito cuja aplicação me permita definir esse objeto. Esse objeto não tem conceito, dada a novidade absoluta da Revolução Francesa. E nesse momento é quase que um juízo de gosto, quase um juízo estético, ele faz sobre a Revolução Francesa. Depois ele vai sistematizar. Mas a semente da filosofia é essa reação reflexiva ou reflexionante sobre um evento que bagunça o cenário. Você vê que então, filosofia é reagir a esse fenômeno. Então, aí sim eu posso estender e dizer, olha, a filosofia é a reação a eventos extremos. A eventos extremos ou a um poema do Drummond. Se eu não tenho nada a dizer sobre um poema do Drummond, então tudo bem, vá vender berinjela na feira. Mas isso não está denegrindo. Você pode, ao vender berinjela na feira, pensar. Como diz o pessoal da psicodinâmica do trabalho, se nós formos examinar a complexidade de um gesto, que é pegar uma pá de areia e jogar na caçamba de um caminhão, nós vamos ver um mundo, uma catedral gótica naquele simples gesto. Aquele é um trabalho. É isso. Então o cara pode vender berinjela e está também funcional. Então meu vizinho de 9 anos tinha verdade, mas pensar eu também penso. Pensar é isso, digamos. Aí vem a Ana, aí a gente começa a citar os exemplos. Ana Arda, pensar, esse diálogo silencioso consigo mesmo, porque você tem um vizinho. Então, filosofar é evitar a contradição. Pronto, é a definição socrática da filosofia ou do pensamento, a resposta socrática ao que significa pensar, segundo a Hannah Arendt. E tem a resposta, ela vai dizer, tem a resposta romana, tem que dos estoicos e por aí vai. Mas então, no limite não tem grandes coisas. Na verdade, a faculdade de filosofia para te disciplinar do ponto de vista, enfim. Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Bom, você não precisa nem perguntar. O Bento Prado de Almeida Ferraz Júnior. Sobretudo porque ele não era próprio, ele era filósofo nesse sentido, porque ele era poeta bissexto, literato,
sabia interpretar um texto, sabia aproveitar, sabia aprender um texto literário e, ao mesmo tempo, tinha o espírito, tinha o senso do ridículo suficientes para não levar ao pé da letra os grandes textos filosóficos da tradição. Era um desconstrucionista da bala leve. Então, ele tinha um pé na realidade brasileira e um pé nessa nova disciplina mental que nós estávamos aprendendo, chamado ler textos de filosofia, dissertar sobre filosofia, falar sobre filósofos e assim por diante. E como personalidade, bom, ele realmente era uma personalidade inacreditável. Era bom, então, foi meu professor e meu amigo. Então, aí eu sou suspeito para falar, mas... E ele, sobretudo, porque ele é o único que se encaixava nessa figura de filósofo que eu acabei de dizer. Eu tinha os outros bons, eu tive bons, excelentes, extraordinários professores de filosofia, mas não chamaria nenhum deles de filósofo. Eram todos bons professores de filosofia, que poderiam ser perfeitamente diretores de departamento, de faculdade, de reitores, diretores de pesquisa na CNPq, na CAPES, o diabo a quatro. Conheciam o seu métier, davam aula que não comprometia nada, não envergonhava ninguém, perfeito. Mas eu não chamaria de filósofo. Eu chamaria como professor de filosofia, como eu sempre fui. Eu também sou um professor de filosofia, não sou filósofo. Agora, o Bento era nos momentos em que ele não pretendia ser filósofo. Mas era uma cabeça que estava sempre funcionando. E era boêmio. Então eu chegava, encontrava o Bento a altas horas, num bar X, na Avenida Angélica, às 2 da manhã, sabia que ia encontrá-lo lá, estava voltando para casa, passava por lá, sentava. Eles me disseram, olha, passou por aqui o grande amigo meu, que era um procurador de justiça, que também bebia para burro. Estava voltando do trabalho, chegava para o Bento e dizia, Bento, sabe de uma coisa, Bento? A verdade é uma só. Essa é que é a verdade. Bom, sou um procurador, um procurador da Justiça de São Paulo. O Bento ficou ruminando essa frase durante 1 hora. E quando eu cheguei, ele já estava nas conclusões dessa grande descoberta filosófica. A verdade é uma só, essa é que é a verdade. Brincando de paradoxo a la Epimendes, claro. Apesar de palmeirense, né, tem que colocar essa ressalva, né? Apesar de palmeirense... A última das questões é a seguinte: qual o seu filósofo favorito? Não tem. Não tem. Não tenho. Na verdade, eu não tenho. Na verdade, não tem favorito. Eu gosto de ler um bom artigo a respeito de qualquer assunto. Se o artigo é inteligente, me faz ver lança um foco de luz sobre algum aspecto da realidade contemporânea ou passada, sendo bem feito. Se eu estou agora com um artigo de uma psicanalista que ela escreveu e eu perdi, ela me mandou de novo, há 35 anos atrás, sobre Madame Bovary, uma perfeição. Então, eu vou dizer que ela, nesse momento, é a minha filósofa favorita. Pronto, é isso, não tenho. É claro que existe. Eu vou classificar entre os bons de ler e os chatos. Então, leu Merleau-Ponty, da primeira fase, logo depois da guerra, e o Sartre, porque eles escreviam no admirável francês. Eram inteligentes, tinham uma formação básica estupenda, eram politizados, estavam escrevendo numa revista fantástica chamada Temps Moderne. Então, vou dizer que eu preferia ler de longe, ler o Merleau-Ponty e o Sartre, a ler aquelas coisas intragáveis enfim, difícil de ler, do Russo, de companhia, enfim. Então, tem o filósofo mais chato que eu já li na minha vida, portanto, porque eu não sei. Eu não estudei porque eu achava era chato, então eu não estudei porque pode ser que ele seja genial, que é o Leibniz. Nunca vi ninguém mais chato no mundo do que o Leibniz. Então, outro com quem eu não simpatizava. Depois eu sei, porque li a literatura secundária, que ela é fundamental, mas eu nunca li com prazer a Ética do Spinoza. Então, eu classifico os chatos e os bons de ler. Eu vou acabar virando hortiano. Na verdade, ele não diz coisa muito diferente. É melhor conversar com fulano de tal do que ouvir a prosa chata do fulano de Beltrano. É mais ou menos isso, é arbitrário. Não, eu tenho o mau costume do Hort de chamar todo mundo que eu gosto de pragmatista. E eu posso falar que o pragmatismo do Paulo Arantes dá para fazer também. Mas eu queria pedir... Fala? Eu queria pedir indicação de filme, de música. O que você está assistindo nessa pandemia? O que você está lendo na pandemia aí? Para indicar para os... Eu vejo... Mas isso não é antes da pandemia. Nós sempre, se ficamos em casa, a gente vê um filme. Eu tenho uma videoteca enorme. Então,
Nós vemos um filme toda noite. Se ficamos em casa, depois do jantar, a gente vê um filme, depois do filme aí vai ler jornal, ver noticiário, vai ler literatura, mas tem as 2 horas sagradas para ver um filme depois do jantar. Bom, aí tem as nossas predileções. Como a pandemia restringiu muito, a não ser que você entre no streaming tem muito lixo, a menos seja o filme da hora que você tem que ver. Geralmente são documentários fantásticos, eu não gosto muito de documentários. Então a gente está restrito ao nosso universo, na nossa videoteca, que é extensa. Então aí nós temos as nossas preferências, nossos gostos. Nós somos fãs do grande cinema, da fase clássica do cinema francês dos anos 30 dos anos 40, então, do Renoir e companhia. Um dos filmes que eu mais gosto são, primeiro, esses que eu mais gosto são esses franceses, da fase clássica, sobretudo Renoir, e não só o Renoir, Marcel Carné também, e depois os grandes italianos. Então, se fosse resumir o que é grande cinema para mim, grande arte, e cinema não no sentido do grande arte, no sentido de dimensão estética convencional, aí não tenho dúvida que eu poria alguns filmes franceses dessa época, como por exemplo A Regra de Jeu, A Regra de Jogo do Renoir, que a gente já viu umas 40 vezes, sabe, trás para frente, e os grandes italianos. A trilogia do Antonioni é fantástico. Os primeiros filmes do Fellini, Dolce Vita e Dolce Vita, quando você vê aquilo, você fica deslumbrado. Não é possível, isso é cinema. Isso é bom. Então, são essas coisas. Então, a gente, com a pandemia, restrito, e não está só submetendo ao streaming, a gente está revendo, a gente faz temporadas retrospectivas. Eric Romer, outro nosso, temos Romer, assim, 30 filmes de Romer de enfiado durante 15 dias, depois passa, é isso. Tá. Se você for perguntar dos brasileiros, aí a comida vai desandar. Não, então eu queria só agradecer, só suas palavras finais para a gente terminar a nossa conversa. Não tenho palavras finais, gostei da conversa, foi ótima, fantástica, do futebol até né? Com isso, minhas palavras finais. Publiquei um desatino você publicar um livro chamado Etiologia Francesa, sobre os filósofos franceses, escrito há 30 anos atrás, sobre o que esses caras escreveram há 30 anos atrás. Para cá eles têm uma história. Então, e todo mundo me cobrou isso, e apareceu, eu não frequento rede social, mas alguns amigos fizeram uma antologia de todos os disparates que falaram a respeito do livro, quando a editora pôs na rede apenas a capa, o nome do autor e o título e o subtítulo. Então era Paulo Arantes, marxista, USP, tendência viés sociologizante, formação em ideologia francesa, portanto ele é contra a filosofia mais avançada do nosso tempo, que é radicalmente anticapitalista. Portanto, esse cara é quase um fascista, se não for um marxista. Isso apareceu. Bom, aí eu falei, é verdade que eu digo coisas ali sobre o Foucault que são críticas, mas acho que bem fundamentadas. Mas eu não conhecia o Foucault posterior. O Foucault posterior começou a ser publicado em 2004. O Foucault da biopolítica, que ninguém aguenta mais ouvir falar em biopolítica para explicar a pandemia, e necropolítica também, foi publicado a partir de 2004. Então ele é um Foucault totalmente esotérico. Tudo bem. Eu não posso dar conta disso, nem teria como saber, ninguém sabia. Mesmo o Habermas, quando escreveu os capítulos dele, os 2 capítulos sobre Foucault no discurso filosófico da modernidade, só conhecia o Foucault público, Foucault do seminário, não tinha a menor ideia. Escreveu até publicar aqueles livros e até ficou surpreso. Bom, ele escreveu aquela coisa sobre o Kant no fim da vida, se dizendo frankfurtiano. Mas, cara, o que é? Está gozando com a minha cara? Ele fez elogio fúnebre, bem educado e tal. Mas as pessoas esqueceram o seguinte. Eu estou falando de um Foucault que não existe mais. As pessoas acham que o Foucault que está sendo publicado é um Foucault contemporâneo, mas é o Foucault. Tudo que está sendo publicado foi escrito nos anos 70. E, portanto, é a data que eu estou dando para essa ideologia francesa. Então, eu vou ter que enfrentar esse cara e dizer, esses escritos foram criados nos anos 70. O que significa falar em razão governamentalidade nos anos 70. Era isso que ele está falando. O que era deuxième gauche? É disso que ele está falando. Está falando em governo possível da esquerda nos anos 70. Não agora. Não, ele nem. O neoliberalismo para ele, o que era? Na meia dúzia de livros americanos e alemães que ele leu, não mais nada. Ele não fez nenhuma análise sociológica, econômica, nem política, nem nada. O neoliberalismo ele virou a Bíblia. Então as pessoas esquecem isso. Bom, e eu passei a ser o bobo
que publica um livro 30 anos depois, falando de um filósofo da maior atualidade. Mas essa atualidade é a atualidade dele dos anos 70. Não é historicismo desvairado, mas vocês esquecem que ele falou e escreveu essas coisas nos anos 70. E morreu falando sobre os gregos. Ponto. Está sendo publicado agora, não está sendo escrito agora comentando o mundo contemporâneo. Isso é ninguém pensou nisso. Bom, minhas últimas palavras. Professor, muito obrigado. Acho que foi bom fim de tarde. Já deu para ver o clima aí apocalíptico chegando já, então temos que ir embora. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.